Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do sistema Tabela e Ficha. Neste vídeo eu vou explicar sobre a porção da sua tabela nutricional. Uma das principais dúvidas dos usuários é sobre a porção da tabela. Qual valor botar, como é que faz, eu produzo. Essa é uma das principais dúvidas dos usuários. Então eu recomendo que assista esse vídeo para evitar problemas e cadastros incorretos. Antes de mais nada, é importante entender a seguinte informação. Quando você for incluir uma receita no sistema, você vai incluir a quantidade de uma produção. Vamos supor que você produz bolo, produz pão, você faz uma refeição. Então, a quantidade que você vai lá incluir a sua receita no sistema é a quantidade da produção. Ou seja, independente se eu divido aquela produção para venda, independente da porção da sua tabela nutricional. Então, são três informações. Uma é a quantidade que você vai lançar na sua receita, que é a da produção. Outra é o peso que você vai fracionar para a venda. E a outra é a porção da sua tabela nutricional. A quantidade da produção é uma informação exclusiva da pessoa que usa o sistema. Ela define quanto que ela vai produzir, não tem muito mistério. O fracionamento de venda também, você fraciona em vários tamanhos, em vários pesos, então é o usuário que vai saber dessa informação, ele que vai informar. Porém, a porção da tabela nutricional é um valor fixo e específico dentro das normas da Anvisa. Você pode vir aqui embaixo em normas, acessar a norma 35903, que é a norma que trata das porções, e você vai ter informações sobre qual porção você vai usar na sua tabela nutricional. Quando você estiver dentro de uma receita, por exemplo, aqui essa daqui, você pode editar a sua porção e também você vai ter o link direto para essa norma. Então eu vou exemplificar aqui numa receita minhas receitas, por exemplo, bolo. Eu vendo aqui esse bolo de chocolate. E qual é a porção que eu vou botar aqui? Quando você cadastra uma nova receita, ele bota automaticamente aqui 100 gramas para você e uma unidade. Essa aqui já foi editada. Então, qual é a porção que eu boto o bolo? Ah, mas eu vendo o meu bolo, quilo de bolo. Então, a minha porção vai ser 1 quilo? Não. Como eu falei anteriormente, são três informações distintas. Uma é a tua produção, outra é o teu fracionamento de venda e outra é a sua porção. Então, qual é a porção de um bolo de chocolate? Isso aqui é um bolo recheado, né? Então, você precisa saber onde se enquadra o seu produto. Isso aqui é um bolo recheado. Vou vir aqui em editar a porção, vou clicar aqui no RDC e vou pesquisar aqui, primeiro, bolo. 60 gramas, que é referente a uma fatia. É todos os bolos sem recheio. O meu tem recheio, o meu bolo é recheado. Vamos ver se tem com recheio. Pós-preparo para bolo, que não é meu caso. Bolo com frutas, que não é meu caso, ou bolos e similares com recheio ou cobertura, que também é 60 gramas, porém é X unidades ou fatia que correspondem. Então vou voltar lá na minha receita, vou botar aqui 60 gramas e para mim é uma fatia desse bolo. Se for 1,5, aí você tem o fracionamento aqui embaixo, as opções, né? Se for uma fatia e meia, 60 gramas, ou se for menos, né? Se for meia fatia, 60 gramas é meia fatia para mim, então é 0,5. Então eu vou salvar. Aí ele botou lá, ó, que a porção é 60 gramas, meia fatia. Vou dar um exemplo de uma outra receita. Vou vir aqui em minha receita, por exemplo, vou fazer pão. Vou aqui no meu pão de batata e vou editar a porção. Vou clicar aqui no RDC. Pão de batata tem várias opções. Pesquisei já sobre pão. Porém tem aqui, ó, pão de batata, pão de queijo e outros resfriados e congelados com recheio e massa. O outro aqui é sem recheio. O meu é sem recheio. Então eu vou botar 50 gramas, porque o meu é um pãozinho de batata sem recheio. Eu vou botar lá, né, 50 gramas. Porém, o pão de batata que eu vendo, né, a unidade dele é um tamanho um pouco grande. E a unidade dele tem um peso de 130 gramas. Como é que eu vou calcular a minha unidade? Se ele está falando que a minha unidade aqui, na minha porção, aqui sempre vai ser 50. Independente se o teu pãozinho pesar só 10 gramas ou se ele pesa 200, 150 gramas. A minha pesa 130 gramas, tá? Então o que vai influenciar aqui é na medida caseira. Então se a minha unidade, vou pegar aqui a calculadora, né?
Vou pegar aqui o 50. Que 50 é esse? O 50 que a porção aqui exige que seja. Vou pegar o 50, vou dividir pelo peso da sua unidade. Qual é a sua unidade? A minha aqui é 130. Vai dar um valor que você vai multiplicar por 100. Que valor que deu aqui? 38%. Então, o que eu vou fazer com esse 38%? Eu vou lá na minha norma, vou lá em cima, nessa tabelinha aqui, e achar o que corresponde a 38%. Aqui não é esse. Aqui, ó, de 31% a 70%, você vai declarar meia de unidade, tá? Então eu vou lá na minha receita e vou botar meia. Qual é para botar meia aqui? Use 0,5. Então 0,5 e vou salvar. Aí ficou 50 gramas, que é obrigado pela norma, meia unidade. Por que meia unidade se a tua unidade é 130 gramas? Porque é uma aproximação baseado nessa normazinha aqui. Então, se ela tivesse mais do que 70%, né, naquele cálculo que eu fiz, aí ele ia entrar aqui uma unidade. Por exemplo, vamos supor, o meu pão de batata ele pesa 60 gramas. Vamos lá. Vamos supor que meu pãozinho de batata pesasse 60 gramas. Eu vim aqui editar, eu vou de novo pegar a minha tabela, vou zerar esse número, vou pegar a porção que é 50, vou dividir pelo tamanho da sua unidade, que é 60, e vou multiplicar por 100. Ah, deu aqui 83. Aonde que está o 83 lá? 83 está entre esses números aqui, ó, não tá? Então eu vou botar uma. Então eu venho aqui e não é mais meia, é uma. Apesar do meu pão de batata pesar 60, mas é uma aproximação. Então a porção de 50, uma unidade. Entenderam? Espero que vocês tenham entendido esse cálculo. Isso é muito importante para a rotulagem correta. Vamos dar um outro exemplo aqui agora, que é nessa situação aqui, ó, de pratos preparados, prontos, semi-prontos, não incluídos em outros itens dessa tabela. São pratos que você não vai encontrar por aqui, prontos e semi-prontos. Então, ele vai limitar aqui no máximo 500 calorias. Por exemplo, vou voltar aqui para minha receita, vou entrar aqui nessa receita aqui de feijão, arroz e bife. Então, isso aqui é um prato preparado. Eu fraciono isso aqui a 400 gramas. Ou seja, o meu prato desse tem 400 gramas. Se eu botar aqui a minha unidade de 400 gramas, olha aqui quanto é que dá aqui, ó. 592 calorias. Então ele está acima do que a norma exige, que é 500 calorias. Como é que eu vou fazer aqui? O que você pode fazer? Você vem aqui, você bota que a sua porção é 200 gramas e é metade do prato. Olha o que aconteceu. É meio prato, 200 gramas. 294 calorias está dentro aqui dessa margenzinha aqui. Entenderam? Então, para resumir, você tem que achar o seu produto nessa listagem, você tem que botar a porção exatamente como a norma pede, fazer o cálculo para saber a sua porção caseira, respeitar aqui o que ele deixa botar, se é colheres, se é unidades, e se não tiver aqui na lista e for um prato preparado, esse cálculo de até 500 calorias. Espero que vocês tenham entendido todo o processo de inclusão de receita, cadastrar ingredientes. Realmente essa porção é a mais complicadinha, mas com o tempo você vai entendendo melhor e você vai dominar e vai fazer isso sem problema nenhum. Apareceu dúvida, continua não entendendo, o teu caso é um caso muito específico, você não está achando a porção ideal, você vai vir aqui embaixo, vai vir em suporte e vai solicitar o suporte, que você vai ser prontamente atendido. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!